Este garoto conseguiu uma habilidade oculta super rara, chamada Reversão do Mundo Espelhado. Com ela, ele pode transformar qualquer uma de suas habilidades inúteis em algo incrível. Por exemplo, ele transformou sua habilidade de controle de vinhas, que tinha uma baixa chance de imobilizar um alvo, em espinhos caóticos que lançam espinhos nos inimigos com uma alta chance de causar confusão. Mas antes de ele regredir, nosso protagonista já era um guerreiro lendário após inúmeras batalhas que o deixaram com cicatrizes e exausto. O herói enfrenta sua maior ferida até então, a traição de seu melhor amigo, Lu Wei, em um mundo transformado pelo súbito aparecimento de dungeons. Os poderes misteriosos obtidos nesses lugares são conhecidos como classes. Para conquistar as dungeons, as pessoas formam grupos. Lu Wei decide eliminar seu amigo que superou o rank SSS, porque ele acredita que tal poder deveria pertencer à família real para a estabilidade do Império. Com isso em mente, Lu Wei usa explosivos para matá-lo, mas para nossa surpresa, quando Yunque morre, sua habilidade oculta Mundo Espelhado é ativada, transferindo sua alma para um reino espelhado dentro de um lago. Décadas depois, um grupo de valentões pendura um garoto de cabeça para baixo, batendo nele e forçando seu rosto na água do lago. Os gritos de socorro da vítima alcançam a alma do nosso garoto, que os ouve das profundezas. Um garoto de óculos tenta intervir, mas o líder dos valentões zomba tanto dele quanto da vítima, transferindo a culpa para o nerd e ridicularizando-o também. De repente, uma dungeon se manifesta, fazendo todos se espalharem de medo. O garoto nerd, no entanto, corre para desamarrar a vítima que ainda está presa por uma corda. Monstros da dungeon começam a aparecer, ameaçando atacar. Nesse momento crítico, a vítima anteriormente afogada desperta e libera seu poder, Impacto Glacial, contra o inimigo, um tipo de habilidade que ajuda a curar o alvo. Mas o sistema o informa que ele não pode curar alguém que já está com HP cheio. Enquanto isso, o garoto de óculos fica frustrado por seu amigo estar tentando curar um monstro literal. Nosso protagonista verifica sua barra de status e descobre que assumiu o corpo frágil de Yun-Che, herdando suas habilidades fracas. Ele se lembra de ser um guerreiro de elite e de morrer após ativar o mundo espelhado, o que levou sua alma a este reino misterioso. Os gritos da vítima que se afogava desencadearam seu renascimento nesta nova forma, impulsionado por um desejo de vingança. Nosso herói decide aproveitar essa segunda chance. O garoto nerd pede ajuda a Yunque, mas nosso herói fica desanimado ao descobrir que não tem habilidades valiosas. O Yunque anterior era descartado por todos como apenas um encantador. Apesar disso, Yunque decide depositar suas esperanças na habilidade Mundo Espelhado. Curioso sobre como funciona, ele tenta ativá-la, mas o sistema diz que ele não cumpre os requisitos. Ele tenta usar a habilidade em um Goblin, mas o nível é muito baixo. Ele então tenta na arma do Goblin, mas recebe o mesmo resultado. De repente, um Lorde Supremo deformado de nível 10 aparece e uma horda de monstros o segue de perto. O garoto de óculos teme o pior, convencido de que estão condenados, enquanto nosso garoto ainda luta para dominar a habilidade Mundo Espelhado. Finalmente, Yun-Che tenta ativar, lá em uma de suas próprias habilidades aparentemente inúteis. Para sua surpresa, ele consegue reverter vinhas emaranhadas em espinhos caóticos, causando confusão entre os monstros, que começam a atacar uns aos outros. Em meio ao caos, o Lorde Supremo Deformado é eliminado por outro monstro. Finalmente, nosso protagonista percebe que até mesmo sua habilidade mais inútil pode se tornar poderosa quando revertida. Animado com essa descoberta, Yun-Shimal pode esperar para transformar suas outras habilidades também. Yun-Ke fica maravilhado com o verdadeiro poder da habilidade oculta de rank SSS Mundo Espelhado, que em vez de simplesmente reverter uma habilidade, na verdade aprimora a habilidade como um todo. Nosso garoto observa que, em sua forma original, sua habilidade teria uma baixa taxa de sucesso e duraria apenas 1 segundo. Agora, ele está ansioso para ver o que acontece quando reverte suas outras habilidades. Ele tenta com um ataque fortalecido, transformando-o em Lâmina Ardilosa, que agora possui um aumento de 10% tanto no poder de ataque quanto na duração. Com o mundo espelhado, nosso herói descobre que pode amplificar o poder de ataque de qualquer habilidade, enquanto os monstros continuam a ficar confusos e a derrotar uns aos outros. Ele ganha uma enxurrada de pontos de experiência e sobe de nível rapidamente. Cada subida de nível restaura completamente seu MP, dando-lhe mais oportunidades para experimentar. Aproveitando o caos, ele testa a Lâmina Ardilosa nos monstros ainda confusos. Nosso protagonista usa repetidamente o mundo espelhado em suas habilidades até seu MP cair para 12. Eventualmente, sua Lâmina Ardilosa alcança um aumento de 120% no poder de ataque e dura por 44 segundos. Quando um monstro gigante avança contra Yun-Che, ele o enfrenta de frente e o atinge com sua habilidade aprimorada. Enquanto isso, o garoto nerd fica sem palavras, observando nosso herói, um mero encantador,
lutar contra tantos monstros com facilidade. Com a lâmina ardilosa, Yunque desfere golpes que são 2,3 vezes mais fortes do que antes. De repente, o Lorde da Dungeon emerge do chão, imponente no nível 21. No entanto, nosso protagonista se mantém firme, atacando o Lorde da Dungeon com espinhos caóticos. Infelizmente, o Lorde se mostra imune a essa habilidade e contra-ataca com suas garras massivas. Em um momento de bravura, o garoto nerd intervém para protegê-lo. Ao ver isso, Yun-che se lembra de um antigo companheiro de sua vida passada que sempre agia da mesma forma. O escudo, no entanto, não aguenta por muito tempo e o nerd é arremessado longe. Imediatamente, nosso garoto corre para curá-lo e insiste para que o nerd use uma poção de vida. Formulando uma estratégia rápida, nosso herói instrui Chao Di a esperar. Com apenas 8 segundos restantes na lâmina ardilosa, Yun-che derrota mais monstros, ganhando níveis adicionais e restaurando seu HP e MP. Ele reativa a lâmina ardilosa, continua seu massacre e sobe de nível até finalmente se sentir pronto para enfrentar o Lorde da Dungeon. Ao atingir o nível 12, a lâmina ardilosa agora tem um surpreendente aumento de 510% no poder de ataque. Avançando de diferentes ângulos, Yun-che desfere um ataque implacável e finalmente derrota o Lorde da Dungeon. Shou-ji mal pode acreditar no que vê, perplexo, ao testemunhar um encantador no nível 5 derrubar um Lorde da Dungeon. Com a derrota do Lorde, a dungeon é concluída. Enquanto Yun-che coleta o saque dropado, Chao-ji, ainda incrédulo, pergunta como ele se tornou tão poderoso tão rapidamente. Em resposta, o nosso herói pergunta se ele é parente de Chao-yan. Chao-ji fica chocado que Yun-che conheça o apelido de seu bisavô. Yun-che fica surpreso ao saber que Chao-ji é na verdade o neto de Chao-yan. Pelo que ele se lembra, no entanto, Lu Wei havia eliminado todos conectados a ele. Nosso herói tenta insistir por mais informações, mas Chao-ji, ficando frustrado, se recusa a responder mais perguntas, já que Yun-che também não está sendo sincero. Chao-ji então pergunta por que nosso protagonista escondeu seus poderes esse tempo todo, mas rapidamente muda de assunto, sugerindo que voltem para a escola e mencionando uma futura visita ao salão memorial. Sentindo a desconfiança, nosso garoto decide que é melhor manter sua identidade oculta por enquanto. A menção ao salão memorial o intriga. Parece a oportunidade perfeita para descobrir o que aconteceu após sua morte em sua vida anterior, enquanto viaja dentro de um ônibus sobre trilhos. Yun-che observa que o transporte agora funciona com produtos derivados de dungeons. Ele fica maravilhado ao ver tantos itens das dungeons sendo usados na vida cotidiana, coisas que ele antes acreditava que nunca poderiam existir fora daqueles reinos perigosos. Curioso, ele invoca um anel de osso de quimera de seu inventário, e se lembra de como, no passado, os itens restantes das dungeons desapareciam junto com a própria dungeon. Claramente as coisas mudaram. No salão memorial, Yun-che fica cara a cara com uma estátua de Lu Wei, agora celebrado como o herói que acabou com o desastre das dungeons anos atrás. A história registra que inúmeras dungeons apareceram de uma só vez, incluindo uma formidável dungeon de rank SSS que causava sofrimento diário aos civis. Lu Wei, liderando um exército, conquistou essas dungeons, enquanto seu amigo próximo, Yun-che, foi rotulado como traidor. Nosso protagonista ferve de raiva com a injustiça, lembrando que seu exército foi o responsável por limpar a dungeon de rank SSS, mas ele continua difamado pela história. Enquanto isso, o professor da escola relata as dificuldades de Lu Wei na batalha, acrescentando que com a ajuda do famoso herói Jin Kun, Lu Wei conseguiu suprimir a rebelião. No entanto, Yun-che não tem memória de ninguém chamado Jing Kun. Enquanto isso acontece, o líder dos valentões, Jing Shu, aparece, surpreso ao ver tanto Shao-ji quanto nosso garoto vivos. Seu amigo rapidamente especula que um especialista devia estar por perto para limpar a dungeon. Os alunos se reúnem ao redor de Jing Shu, ansiosos para saber sobre a nova dungeon. Jing Shu, no entanto, culpa Chao-ji por arrastar luz para o problema. Quando Shao-ji protesta, Jing Shu o coloca em seu lugar, chamando a atenção para uma estátua de Shao-yan, apelidado de Shao-yan, sendo pisoteada pelo herói Jing Kun, seu próprio ancestral. De repente, Jing Shu grita com raiva para Chao-ji, acusando de insultar seu ancestral, enquanto outros alunos começam a fofocar sobre o traidor Chao-yan. O professor da escola intervém, instruindo Chao-ji a se desculpar e lembrando de que a família do herói uma vez poupou a sua. Ele deixa claro que ninguém está disposto a ajudar um descendente de um traidor, bem quando Jing Shu está prestes a piorar ainda mais as coisas. Nosso protagonista intervém e derruba Jing Shu com um chute, protegendo Chao-ji antes que qualquer mal pudesse acontecer a ele. Todos os alunos começam a sussurrar entre si, chocados que um mero encantador de nível 5 acabou de derrubar Jing Shu e insultar a família do herói.
Enfurecido, Jing-Shu chama Yun-Che de saco de pancadas e reúne seu grupo para atacar, Luinbando. Nosso garoto, no entanto, despacha facilmente cada um deles com socos precisos, incluindo o próprio Jing-Shu. O descendente do herói fica sem palavras depois de ser derrotado tão facilmente, enquanto os outros alunos começam a fofocar novamente, agora convencidos de que Jing-Shu deve ser fraco. Furioso, Jing-Shu ativa sua habilidade, Fúria, e invoca seu martelo forjado em fogo. Mas nosso protagonista vê uma abertura e o joga no chão com um único golpe bem calculado. Os alunos ficam em um silêncio chocado enquanto o guarda do salão memorial chega, lembrando a todos que lutar é estritamente proibido. O professor, claramente descontente, repreende nosso garoto por sua falta de vergonha e invoca uma arma na tentativa de restaurar a ordem. Calmamente, Yun-Che quebra a arma, usando seu anel de osso de quimera, e desafia o professor a lidar com as coisas de forma justa, sugerindo que ele é parcial com a família de Jing-Shu. Exibindo o poder de seu anel, nosso herói força o professor a concordar em investigar o incidente adequadamente. Internamente, Yun-Che nota que o anel é apenas um drop de um Lorde de nível 21, mas é poderoso o suficiente para enfrentar um professor de nível 32. Como consequência, o professor dispensa tanto Yun-Che quanto Qiaodi do salão memorial. Lá dentro, o professor chama um curandeiro para cuidar de Jing-Shu. Já do lado de fora, nosso protagonista reflete que após sua própria queda, ninguém do seu povo sobreviveu, e que Qiao Yan foi eventualmente eliminado por Jing Kun. Curioso, ele pede a Qiao Di para contar a história do tal herói. Jing Kun. Qiao Di explica que Jing Kun descobriu os planos do traidor Yun-Che e liderou um exército perto da Dungeon de Rank SSS, ajudando a reprimir a rebelião. Nosso herói se lembra que de fato houve uma emboscada na dungeon, feita para aniquilar seu povo. Qiao Di continua, dizendo que Jing Kun foi promovido pelo rei e se tornou uma figura célebre, lutando por anos para proteger o mundo de desastres como o grande cataclismo de Winterland. No entanto, nosso protagonista se lembra claramente que foi ele, e não Jing Kun, que resolveu a crise de Winterland. Ainda assim, ele está curioso sobre a arma de Jing Kun. Qiao Di lhe conta sobre a espada nuvem flutuante, a lâmina supostamente usada por Jing Kun para executar o vilão Yun-Che. Essa revelação enfurece nosso garoto ainda mais. Não apenas suas conquistas foram roubadas, mas até sua espada se tornou parte da lenda de outra pessoa. Agora, com a determinação ardendo dentro de si, Yun-Che decide derrubar Jing Kun com as próprias mãos. Do lado de fora do complexo da família Jing, guardas patrulham o local, mas quando avistam Yun-Che e Qiao Di, eles simplesmente os ignoram e continuam. Qiao Di, nervoso, sugere que eles voltem, preocupado com a quantidade de guardas de plantão. Nosso herói, no entanto, se lembra que Jing Kun gasta a maior parte de seus recursos e tempo dentro de uma dungeon de alto nível. Na era atual, as pessoas não podem entrar ou sair das dungeons à vontade. Um passe especial é necessário para a entrada. Nosso protagonista presume que a família Jing deve possuir um passe desses. Ele fica curioso com a segurança reforçada, e Qiao Di explica que a família Jing tem sua própria dungeon privada na propriedade. Hoje em dia, indivíduos poderosos podem comprar e vender dungeons de baixo nível, algo que apenas os privilegiados podem fazer. Qiao Di acrescenta que Jing-Shu sobe de nível rapidamente farmando monstros na dungeon da família, enquanto estudantes comuns só podem ganhar experiência nas dungeons da escola. A implicação é clara: quanto mais rico e poderoso alguém é, maior será seu nível. A maioria dos formandos comuns deixa a escola com níveis entre 15 e 20 e muitos perdem o acesso às dungeons, completamente após a formatura. Apenas aqueles que trabalham em empregos relacionados a dungeons conseguem chegar ao nível 30 e poucos na meia-idade. Os guardas da família Jing estão por volta do nível 30, e aqueles que superam isso geralmente vão para cargos militares ou em guildas. Sabendo que precisará de um passe para entrar em qualquer dungeon, nosso garoto pondera suas opções. Qiao Di novamente pede cautela e sugere ir embora. Mas nosso protagonista não consegue parar de pensar em confrontar Jing Kun e Luo Wei. Ele observa que os guardas não conseguem de forma alguma cobrir todas as partes da mansão, e a maioria parece complacente. Decidindo que esta é sua chance, nosso herói pula o muro, notando como é fácil passar por uma segurança tão relaxada. Qiao Di hesita, mas nosso garoto o puxa de lado, perguntando se ele realmente quer mudar de vida. Qiao Di admite que quer, embora acredite que isso só é possível se ele conseguir entrar para uma guilda. Yun-Che insiste que é melhor agir agora do que ficar esperando pelo futuro. Então se afasta, deixando Qiao Di fazer sua própria escolha. Após um momento de pausa, Qiao Di se levanta e o segue. Vendo uma oportunidade, nosso protagonista agarra Qiao Di, e juntos eles pulam para dentro da propriedade. Eles chegam à entrada com sucesso, para a dungeon particular da família Jing. Lá dentro, eles encontram monstros que variam do nível 6 ao 8, embora esta dungeon seja mais difícil que a anterior.
ela contém menos monstros. Nosso herói incentiva Qiao Ji a enfrentar um dos monstros de frente. Apesar de relutante, Qiao Ji levanta seu escudo enquanto os monstros se aproximam. Ele tem dificuldades no início, mas consegue se manter firme. Nosso garoto o encoraja a revidar, lembrando-o de que está lhe dando cobertura. Finalmente, Qiao Ji cria coragem para atacar e consegue derrotar um monstro. Nosso herói observa que Qiao Ji é na verdade bastante talentoso. Seu principal problema é a timidez, o que o leva a jogar na defensiva e entrar em pânico facilmente. Ainda assim, a compreensão de Qiao Ji sobre posicionamento espacial é impressionante, permitindo que ele evite sofrer muito dano. Sempre que Qiao Ji se vê sobrecarregado, Yun-Che intervém para cuidar dos monstros. Após a luta, Qiao Ji percebe que subiu de nível. Nosso protagonista explica que os pontos de experiência são distribuídos com base na contribuição. Se Qiao Ji não ao menos repelir os monstros, ele não se beneficiará muito, mesmo que Yun-Che os finalize. Qiao Ji menciona que distribui seus pontos de atributo igualmente, mas nosso garoto avisa que portadores de escudo geralmente focam em agilidade. Qiao Ji explica sua estratégia, distribuindo os pontos igualmente na esperança de encontrar um grupo na escola, já que portadores de escudo lento são frequentemente ignorados, deixando os monstros para serem reivindicados por outros. Nosso herói explica que as promoções de classe avançada, além do nível 60, exigem alocações de atributos específicas. Por exemplo, a classe Fortaleza Bastião precisa de 60 de estamina e 90 de defesa, então a distribuição aleatória não funcionará. Qiao Ji duvida que um dia alcançará o nível 60, mas Yun-Che o encoraja a mirar além do Rank S. Refletindo sobre seu próprio progresso, nosso protagonista percebe que sua classe de suporte retornou, graças à habilidade Mundo do Espelho. De repente, ele descobre que sua própria habilidade Mundo do Espelho pode subir de nível, abrindo novas possibilidades de avanço. Yun-Che continua eliminando monstros pela dungeon. Enquanto ele se move para atacar outro, a duração de sua lâmina ardilosa cai para 0, mas ele ainda consegue finalizar o inimigo. O esforço deixa exausto, lembrando nosso garoto que seu corpo atual não foi feito para batalhas prolongadas. Apesar disso, ele sobe para o nível 17 e ganha tanto pontos de atributo quanto experiência para sua habilidade Mundo do Espelho. Avistando guardas da família Jing se aproximando, nosso protagonista rapidamente salta para um terreno mais alto para evitar ser detectado. Qiao Ji sugere que eles recuem, já que agora restam apenas alguns monstros. Nosso herói concorda, percebendo que acompanhar o bônus e a duração da lâmina ardilosa enquanto desvia dos guardas é demais para lidar. Ele também observa que nem toda habilidade reversa é prática em situações de combate. Atualmente, ele ainda precisa de mais 30% de experiência para o Mundo do Espelho subir de nível, e ele se pergunta quão poderosa a habilidade se tornará quando atingir o nível 2. Decidido a eliminar o chefe da dungeon para acelerar seu progresso, Yun-Che avança mais fundo na dungeon, onde as habilidades de detecção dos guardas se tornam mais frequentes. Eventualmente, eles encontram o chefe da dungeon, acorrentado e sob controle. Para Qiao Ji, é a primeira vez que ele vê um chefe de dungeon contido dessa maneira. Atacá-lo agora trairia muita atenção com tantos guardas presentes, então nosso garoto opta por eliminar os guardas primeiro. Ele coloca uma máscara e rapidamente subjuga um dos guardas que patrulhavam, que imediatamente concorda em falar. O guarda revela que uma reserva de passes pode ser encontrada na sala de estudos do velho mestre. Ele insiste que está dizendo a verdade. Tendo visto o velho mestre e seu guarda saírem com aqueles passes, que são apenas para uso temporário. Sem ajuda, é quase impossível para qualquer um passar pela segurança. Yun-Che o pressiona para esvaziar seu inventário, garantindo que ele não esteja escondendo nada. Uma vez do lado de fora, o guarda explica que a ganância da família Jing os leva a acumular cada gota valiosa, deixando para trás apenas itens comuns. Nosso herói consegue aprender uma nova habilidade do livro de habilidades do guarda. Eles seguem para a beira da residência interna, onde guardas são desnecessários, já que todos lá dentro, exceto Jing Shu, estão acima do nível 30. Os passes de que precisam são mantidos dentro da residência interna. O chefe da família, que é nível 42, está atualmente lá dentro. O velho mestre e o terceiro chefe, ambos acima do nível 50, estão fora a negócios. O guarda logo desmaia e nosso protagonista decide voltar para a masmorra, sozinho para atrair o chefe da família. Ao chegar ao senhor da masmorra acorrentado, ele percebe que o senhor está contido por correntes de alto nível, para manter a masmorra estável. Avistando um único guarda supervisionando o mecanismo, nosso herói o elimina rapidamente e obtém as correntes de combate de nível 60. Com o senhor da masmorra agora livre e começando a se erguer, o caos está prestes a explodir. Enquanto isso, do lado de fora, o Jing, chefe da família, começa a enviar guardas para a masmorra. Confiante na distração que criou, nosso garoto se prepara para entrar na residência interna com mais facilidade. Na entrada do complexo da família Jing,
O segundo chefe da família, Jing Hao, sai de seu carro com Jing Shu ao seu lado. Ele se dirige ao próximo veículo e educadamente abre a porta para Yun Che e sua assistente, recebendo-as de maneira formal. Então, sem aviso, Jing Hao chuta um guarda próximo antes de conduzir seus convidados para o palácio interno. Observando a distância, Chao Di absorve a cena. Yun Che logo aparece e explica que o senhor da masmorra, lá dentro, é nível 30, tornando a tarefa de capturar Lu Vivo nada fácil. Espalhar o caos, ele diz a Chao Di, foi necessário para manter a família. Seu chefe distraído e ocupado. Chao Di aponta que o guarda que acabou de ser chutado é na verdade seu tio. Nosso garoto descobre que, no passado, sua própria família foi completamente aniquilada, poupando-os de mais humilhação. Em contraste, a família Shou suportou anos de desgraça. E sob as ordens de Jing Kun, o bullying apenas se intensificou. Com o tempo, a família Chou tornou-se praticamente escrava da família Jing, forçada a ler seus humores e rastejar para sobreviver. Chao Di diz que a geração de seu pai tentou resistir, mas seu pai perdeu a sanidade. E seu tio se tornou pouco mais que um servo dos Jing. Apesar dos riscos, nosso herói está determinado a entrar na residência interna. Chao Di protesta, lembrando o que o pai de Jing Shu, um formidável nível 40 e 2, está lá dentro, mas Yun Qi se mantém firme, insistindo que aqueles que temem o risco e pensam demais nunca avançarão. Ele diz a Chao Di que se ele realmente quer mudar seu destino, ele deve agir. Chao Di hesita, incerto se eles podem realmente enfrentar uma família com tanto poder, mas nosso protagonista declara corajosamente que está disposto a lutar contra o império inteiro se for preciso. Sem outra palavra, ele salta para dentro do palácio interno. Lá dentro, o segundo chefe recebe notícias urgentes de que o senhor da masmorra enlouqueceu. Yun Che se oferece para voltar outro dia, mas Jing Hao a tranquiliza, dizendo que seu irmão mais velho resolverá rapidamente a situação. Ele também menciona que o velho mestre e seu terceiro irmão estão a caminho para encontrá-la, e que seu renomado avô-herói também está ansioso para vê-la. No terraço, nosso garoto se pergunta se este avô-herói é o infame herói Jing Kun. Ele observa que Yun Qi compartilha seu sobrenome, imaginando que o status dela deve ser significativo. Ele entra sorrateiramente no escritório em busca de passes. Embora não encontre nenhum, ele se depara com um diário e vários livros de habilidade de alta qualidade. Entre eles, ele adquire uma nova habilidade, a Aura de Lentidão, que pode reduzir a velocidade de um inimigo em 20%. Lá fora, Shao Shu vê guardas cercando a residência interna e fica cada vez mais ansioso pela segurança do nosso protagonista. Ele considera escapar, mas as memórias do sofrimento de sua família o impedem. Em um surpreendente ato de coragem, Chao Di de repente grita para chamar a atenção dos guardas, esperando criar uma distração para o nosso herói. Aproveitando o momento, Yun Che pula pela janela. Reconhecendo a recém-descoberta bravura de Chao Di, ele grita alto, garantindo que todos saibam que ele obteve as correntes e os livros de habilidade, e então ele usa o mundo espelhado para reverter sua aura de lentidão em uma aura de aceleração. Percebendo que nosso herói está se dirigindo para a masmorra, Jing Ye rapidamente ordena que seus guardas o persigam. Determinado, Yun Qi mira no senhor da masmorra, com a intenção de subir o nível de sua habilidade mundo espelhado. Felizmente, o senhor está agora em seu ponto mais fraco após a luta anterior com Jing Yi, dando ao nosso protagonista a perfeita oportunidade para atacar. Yun Xia ouve a comoção do lado de fora da residência interna, mas Jing Hao a tranquiliza, dizendo que é apenas um ladrão causando problemas. Enquanto isso, dentro da masmorra, Jing Yi rapidamente redireciona seus guardas e avança, ordenando que os ladinos e arqueiros o sigam. No entanto, Yun Qi usa suas habilidades de agilidade e aceleração, tornando difícil para os arqueiros e ladinos de nível 30 acompanharem. Nosso garoto logo se encontra cara a cara com o senhor da masmorra, que agora está em um estado debilitado e preso por um selo. Reconhecendo a oportunidade, ele mantém sua velocidade e visa despachar o senhor enfraquecido com um único golpe decisivo. Enquanto os guardas se aproximam, nosso protagonista libera espinhos caóticos, fazendo com que os guardas se ataquem em confusão. Ele passa por eles com facilidade, notando a falta de experiência real deles em batalhas de equipe. Uma luta feroz começa entre os guardas e nosso herói, continuando até que Jing Yi finalmente chega, vestido com armadura e empunhando seu machado. Jing Yi avança contra nosso protagonista. Calmamente, Yun Qi invoca as correntes de alto nível. Ele ainda não pode acessar seus atributos completos, mas no nível 60, elas ainda são formidáveis. Quebrando o selo com as correntes, nosso herói ataca o senhor da masmorra de múltiplos ângulos, finalmente o eliminando. Com esta vitória, Yun Qi atinge o nível 20 e sua habilidade, Mundo Espelhado, sobe de nível. Enquanto Jing Yi e seus guardas se aproximam para capturar, Lo, nosso herói, desaparece sem deixar rastro.
Inesperadamente, ele se encontra dentro do mundo espelhado após ativar sua habilidade, percebendo que tem meia hora para usar este espaço único. Yunque rapidamente percebe que tudo dentro do mundo espelhado parece invertido. No início, ele assume que os guardas aqui são meras ilusões, mas logo percebe que isso não é totalmente verdade. Quando ele pega um fragmento de espelho, ele descobre que pode ser trazido de volta para o mundo real. Agora que sua habilidade Mundo Espelhado atingiu o nível 2, nosso garoto percebe que pode extrair qualquer coisa que obtenha deste reino. Ele verifica sua janela de status e avista uma nova lista de habilidades. Estas são as formas invertidas de todas as suas habilidades. No entanto, ele vê que algumas habilidades básicas ainda estão bloqueadas, então ele ainda não consegue ativá-las. Planejando com antecedência, nosso protagonista decide selecionar combinações de habilidades poderosas para otimizar a progressão de sua classe. De repente, ele nota espíritos flutuando no ar, que então se transformam em criaturas mortas-vivas. Sem hesitação, nosso herói derruba um dos mortos-vivos, e o sistema o informa que ele pode formar um contrato com ele. Ele percebe que após derrotar um morto-vivo, ele pode trazer-lo para o mundo real, assim como os fragmentos de espelho que ele coletou. Isso abre novas possibilidades para ele. Enquanto isso, de volta ao mundo real. A dungeon desapareceu. Jing e seus guardas estão de prontidão, esperando por qualquer sinal de Yunche. Eles especulam que ele pode ter usado uma habilidade de furtividade de um ladino, mas um dos ladinos descarta essa ideia. Frustrado, Jing repreende seus homens por deixar o invasor escapar. Inesperadamente, nosso herói reaparece logo atrás deles quando o tempo da caminhada no espelho se esgota. Jing grita para seus guardas o capturarem, mas nosso protagonista rapidamente invoca um exército de criaturas mortas-vivas. Embora todos entrem em pânico, um dos guardas aponta que os mortos-vivos são apenas de nível 20, enquanto Jing dá a ordem para pegá-lo, e Yunque já escapou. Uma vez do lado de fora, nosso garoto nota que suas invocações de mortos-vivos ainda são um tanto fracas, mas ele está satisfeito por ter conseguido formar contratos com as 20 criaturas mortas-vivas mais fortes disponíveis. Ele também descobre que o mundo do espelho tem um limite de exploração de 200 metros, limitando o quão longe ele pode se mover dentro dele. Determinado a aproveitar ao máximo essa nova habilidade, ele decide explorar o mundo do espelho de locais diferentes no futuro. Nesse momento, ele avista Chao Ji sendo segurado por um guarda. Agindo rápido, Yunche derruba o guarda e pega Chao Ji. Com a situação sob controle, nosso herói volta para casa, ansioso para contabilizar seus ganhos e planejar seu próximo passo. Os guardas da família Jing continuam lutando contra as criaturas mortas-vivas e, embora achem fácil derrotá-los, os monstros continuam revivendo. Logo, Jinji, o terceiro chefe da família Jing, chega e elimina sem esforço todos os mortos-vivos. Ele explica que essas criaturas invocadas drenam pontos de magia e desaparecerão se forem derrotadas mais algumas vezes. Enquanto isso, dentro da residência interna, Jing Hao se curva para o velho mestre em desculpas. Ele relata que o invasor escapou por uma janela. O velho mestre, furioso, lamenta que eles nem sequer sabem como são os invasores. Jing Hao tenta aliviar o clima, mencionando que Yunche concordou em visitar a dungeon do herói. O velho mestre, no entanto, o instrui a eliminar os invasores e verificar minuciosamente se mais alguma coisa foi roubada. Em outro lugar, Yunxia nota com satisfação que agora possui um passe, e só precisa de alguém que possa colocá-lo na dungeon do herói. De volta à casa de Dingshu, nosso garoto alcançou o nível 20. Embora seu anel de osso de quimera esteja quase arruinado, ele conseguiu coletar mais de 10 livros de habilidade, todos cânticos de suporte. Mas ele já aprendeu o cântico da canção de batalha, que ele pode reverter para o cântico da canção de escudo. Planejando com antecedência, nosso protagonista pretende usar essas habilidades para acumular seus atributos, visando igualar ou superar outros do mesmo nível apenas com base nos status. Dos drops do Senhor da Dungeon, ele também obteve a armadura do Cavaleiro Corrompido. Com o mundo do espelho agora no nível 2, as criaturas mortas-vivas que ele pode invocar aumentaram notavelmente seu poder de combate. Ainda assim, isso não é suficiente para o nosso herói. Ele sabe que precisa alcançar o nível 50 e formar um contrato com uma criatura morta-viva de rank S, se quiser ter alguma esperança de enfrentar alguém como o herói Jin Kun. Yunque tranquiliza Chao Ji dizendo que a família Jing nunca viu seus rostos, então há pouco risco de serem pegos. Ele então pergunta se existe uma dungeon onde um indivíduo poderoso morreu. Chao Ji, hesitante, admite que a dungeon da escola se encaixa nessa descrição, mas avisa que não é fácil entrar furtivamente. Nosso protagonista lhe assegura que tem seus próprios métodos. Mais tarde, na residência particular de seu professor da escola, nosso garoto suborna o professor com 2 livros de habilidade. O professor diz que não pode fazer muito, mas a dungeon foi recentemente aberta para os alunos formandos.
Ele explica que os alunos podem se juntar a uma equipe se forem recomendados por um professor. Com a ajuda do professor, nosso herói consegue permissão e logo se encontra na entrada da masmorra da escola. Outros estudantes se reúnem, ansiosos para fazer planos para subir de nível. Enquanto Yun-Shi observa a cena, ele sente que algo não está certo. Ele descobre que a masmorra valente foi um presente do herói para a escola, inquieto. Xiaodi finalmente revela que este é o local onde o herói matou bravamente o chamado traidor, Shao Wen. O professor da escola avisa que o nível da masmorra é alto e designa outro estudante, Zi, para cuidar do grupo. Zi resmunga, mas segue as instruções, dizendo ao nosso protagonista e a Xiaodi para ficarem na retaguarda, apesar dos preparativos agitados. Nosso herói não consegue afastar a sensação de perigo que tem desta masmorra de nível 20 a 40. Dentro da masmorra, Zi reconhece imediatamente Yun-Ke e Yun-In. Ele aponta que elas são de um ano inferior. Depois volta sua atenção para Yun-Chi e Xiaodi, notando que eles também são de um ano inferior. Gabando-se, Zi afirma que se sente mais energizado perto de garotas, e deseja que Yun-Che e Yun-In fiquem ao seu lado. Um de seus companheiros de equipe o lembra que aquelas duas estão bem acima do nível 30, muito fora de seu alcance. Inesperadamente, Yun-Che e Yun-In se aproximam do nosso garoto. Ele identifica instantaneamente Yun-Che como a convidada que viu na propriedade da família Jing, e se pergunta por que ela se aproximou. Yun-Ke elogia casualmente a voz dele, mencionando que o viu no salão memorial. Depois se inclina e admite baixinho que o reconheceu ontem na residência da família Jing. Pego de surpresa, nosso protagonista fica surpreso, que ela conseguiu reconhecê-lo com apenas algumas trocas de palavras. Depois de trocar de equipamento, Yun-Che e Yun-In seguem em frente. Isso faz nosso herói perceber que Jing-Shu também pode ter reconhecido suas vozes ontem. Querendo retribuir a Yun-Che e Yun-In por não exporem sua identidade, nosso garoto as avisa discretamente para terem cuidado, explicando que esta masmorra lhe dá uma sensação perigosa. Yun-Che agradece pelo aviso, mas o assegura com confiança de que não está preocupado em seu nível atual. Vendo isso, o grupo de Zi fica chocado e rapidamente se reúne. Ao redor de Yun-Che, ansiosos para serem apresentados a Yun-Che, nosso herói ignora a curiosidade deles e segue mais para dentro da masmorra. Zi e seu grupo discutem, insistindo que Yun-Shi e Xiaoji não deveriam ir sozinhos. Tentando salvar as aparências, Zi afirma que é próximo de Yun-Che. Então, de jeito nenhum, ele seria de nível baixo. Ele lembra seus companheiros de equipe que o objetivo principal deles é coletar cristais, e sugere que ignorem os de nível baixo, já que todos têm um sinalizador de socorro. Secretamente, Zi espera que nosso protagonista acabe sendo morto, por ser autoconfiante demais. Enquanto isso, Jing-Shu corre em direção à entrada da masmorra e questiona o professor sobre a equipe que acabou de entrar. Ele se lembra de como seus superiores ignoraram suas preocupações quando ele lhes disse que foram Yun-Che e Xiaodi que invadiram o complexo. Seu pai pensou que Jing-Shu ainda estava chateado com o incidente do salão memorial, enquanto o chefe da família insistiu que os estudantes não poderiam escapar de tantos guardas. O terceiro chefe exigiu provas, e o velho mestre dispensou Jing-Shu completamente. Agora desesperado para provar seu valor, Jing-Shu agarra um professor, insistindo para que o deixem entrar na masmorra. Yun-Che está ocupado derrubando monstros quando um de repente lança um ataque feroz, rápido para reagir. Xiaodi invoca um conjunto de escudos ao redor do nosso garoto e grita palavras de encorajamento, aumentando seus atributos no processo. Graças a este apoio, nosso protagonista consegue derrotar o monstro. Como resultado, ele sobe para o nível 21, enquanto Xiaodi alcança o nível 11. As habilidades que Xiaodi acabou de usar são dos livros de habilidades da família Jing, tornando-o um eficaz, aliado até mesmo contra inimigos mais fortes. Enquanto avançam, nosso herói se lembra de um monstro raro conhecido como a Besta de Obsidiana. Se ele conseguir derrotá-la, poderá adquirir a habilidade de suporte, atração gravitacional, que já está listada em suas habilidades invertidas. Ele também está ansioso para encontrar o lugar onde um indivíduo poderoso caiu em batalha. Eventualmente, eles chegam ao desfiladeiro do Pilar de Cristal, lar de um grupo de bestas de pedra radiante de elite. Yun-Ke observa que esses monstros migraram pelo menos 1 quilômetro, identificando-os como um tipo errante. Diferente dos monstros comuns, essas criaturas vagam livremente e possuem uma força maior. Nosso protagonista lembra que nos primeiros dias enfrentar esse tipo de monstro era quase suicida. Eles chegavam a sair das dungeons para aterrorizar a humanidade. No entanto, derrotar nos oferece mais experiência e saques melhores do que os inimigos normais. As bestas de pedra radiante são formidáveis, então Yun-Ke decide testar suas habilidades primeiro. Ele rapidamente descobre que elas podem se curar continuamente. Quando os monstros atacam, nem mesmo o escudo de Xiaodi é suficiente. Nosso garoto é ferido e sua velocidade por si só não o ajuda a esquivar. Forçado a recuar,
Ele invoca seu exército de mortos-vivos para dar cobertura e decide depender do aumento de defesa do recente aumento de nível de Xiao Ji. Mais tarde, em uma zona de farm de nível inferior, Xiao Ji se adianta para enfrentar alguns monstros. Nosso herói observa que a maioria das classes se esconde atrás de portadores de escudo para proteção. Após o tempo que passaram farmando na dungeon da família Jing, Xiao Ji investiu seus pontos em defesa e, combinado com a armadura que saquearam, agora possui as habilidades essenciais para um portador de escudo competente. Yun-Que o instrui a mover seu escudo na direção dos ataques recebidos. Ainda aprendendo, Xiao Ji deixa uma abertura e um monstro o arremessa contra um cristal. Nosso protagonista imediatamente entra em ação para finalizar o monstro e aconselha Xiao Ji a ficar atento a ataques subsequentes. Ele encoraja seu amigo, lembrando de estar sempre ciente do companheiro de equipe atrás dele. Trabalhando juntos, eles derrotam muitos monstros, subindo de nível constantemente. Yun-Que atinge o nível 22, enquanto Xiao Ji sobe para o nível 15. Eventualmente, Xiao Ji aprende uma nova habilidade de um livro de habilidades, Armadura de Escudo, que adiciona uma camada externa ao seu escudo. Com essa melhoria, nosso garoto acredita que eles finalmente têm o necessário para enfrentar os monstros do tipo errante. Enquanto isso, um grupo de professores observa os monstros errantes de um terreno mais alto quando um aluno envia um sinal de socorro. Os professores discutem intervir, mas estão receosos com a presença do tipo errante. Um professor se voluntaria para ficar, mas Yun-Che se aproxima e oferece que ele e Xiao Ji podem monitorar o tipo errante. Ele argumenta que o sinal de socorro pode estar relacionado a essas criaturas, e que apenas 2 professores não seriam suficientes para um resgate. Confiando em sua segurança, os professores concordam e os avisam para não chegarem muito perto dos monstros. No entanto, nosso protagonista tem certeza de que esses monstros não conseguirão escapar dele e de Xiao Ji. Yun-Che enfrenta um monstro do tipo errante com Xiao Ji, dando suporte por trás. Percebendo uma brecha, nosso garoto destrói rapidamente a criatura. Apesar da vitória, ele não pode deixar de notar o quão longe ele ainda está da força que possuía em sua vida anterior. Mesmo com o mundo espelhado aumentando seu ataque, o ataque base de sua classe de suporte permanece muito baixo. Após despachar outro monstro e coletar os drops, nosso protagonista sobe de nível e adquire uma espada longa de cristal, que deve ajudar a compensar sua falta de poder de ataque base. Ele está um pouco desapontado, para não encontrar um livro de habilidade de atração gravitacional, percebendo que a taxa de drop para habilidades tão raras deve ser bem baixa. De repente, um sinal de socorro de grau especial de um esquadrão de professores ilumina o céu. Em outro lugar, Lee, o professor loiro luta para proteger seus alunos em um espaço apertado enquanto os monstros do tipo errante se aproximam. Do outro lado, vários alunos e professores observam o caos se desenrolar por trás de seus escudos. Curioso com a comoção, Yun-Che pergunta o que está acontecendo. Um professor explica que eles seguiram o sinal de socorro até uma caverna, onde várias pessoas agora estão presas. Ele pede a ajuda de Yun-Che e ela rapidamente usa suas habilidades para fortalecer o grupo. Junto com Yun-Yun, ela derruba um monstro do tipo errante com facilidade. Observando a distância, nosso herói nota as habilidades e equipamentos impressionantes que Yun-Che e Yun-Yun possuem, movido pela curiosidade sobre a situação dentro da caverna. Ele instrui Xiao Ji a permanecer com os outros enquanto investiga mais a fundo. Entrando no mundo espelhado, Yun-Che descobre que agora pode acessar este reino à vontade, algo que ele não podia fazer após o incidente com a família Jing. Dentro do mundo espelhado, ele observa que as pessoas têm reflexos, enquanto os monstros não, e ele avista o cadáver de um monstro, confirmando que é o único fisicamente presente nesta dimensão. Aventurando-se na caverna, nosso protagonista encontra Z e seu grupo, o que o leva a suspeitar que foram eles que provocaram a reunião dos tipos errantes nesta área. Intrigado, ele avança mais fundo na caverna, procurando a causa principal da perturbação, até que finalmente tropeça em algo incomum. Nosso herói logo descobre por que Z e os outros se aventuraram na caverna, a presença de minério de cristal especial. Diferente dos cristais comuns encontrados lá fora, esses minérios possuem um valor muito maior. Eles são usados para criar equipamentos avançados e itens únicos, tornando-os ainda mais preciosos que ouro. Quando Yun-Que pega um minério de cristal espelhado, ele percebe que, contanto que encontre uma superfície espelhada, ele pode retornar ao mundo real a partir do mundo espelhado. Decidindo explorar mais, nosso garoto nota que uma carga desse minério poderia tornar alguém bilionário. Enquanto isso, no mundo real, Yun-Che e Yun-In abrem caminho lutando até a caverna, derrotando os monstros do tipo errante para liberar um caminho para o resgate. Ao alcançarem o grupo preso, eles avisam a todos para ficarem alertas, pois terão que continuar lutando para escapar.
Antes que possam se reagrupar, no entanto, ainda mais tipos errantes se aproximam e o cercam. De volta ao mundo espelhado, Yun-Che encontra um núcleo de cristal, um tesouro raro que leva eras para se formar, representando a essência cristalizada de todos os produtos especiais dentro da dungeon. Sabendo seu valor, nosso protagonista o coleta rapidamente. Usar o núcleo de cristal aumentará sua estamina e recuperação de mana, mas o que mais o impressiona é a redução de 20% de dano de luz e elétrico que ele concede. Uma redução baseada em 1%? Isso é raro até mesmo entre equipamentos de primeira linha. Isso deixa nosso herói cauteloso, suspeitando que, assim como o minério de cristal, adquirir um tesouro oculto como esse provavelmente atrairá um monstro muito mais forte. Ele decide usar o núcleo de cristal antes de sair, mas descobre que fazer isso consumirá 10 minutos de seu tempo de caminhada no espelho. Enquanto isso, no mundo real, um monstro enorme aparece de repente. Alguns alunos acreditam que é um Lorde do tipo errante. Outros acham que pode ser o chefe oculto da dungeon. O Lorde Errante emerge, um chefe oculto raro ainda mais forte que um Lorde da dungeon e além das capacidades de qualquer professor presente. Alunos e professores se amontoam atrás de seus escudos, mas o pânico se espalha enquanto os tipos errantes ao redor lançam ataques implacáveis. Yun-Che tenta acalmar a todos. Sugerindo que eles poderiam escapar pelo cânion à frente, ela ativa um buff e Lily assume a liderança, guiando o grupo adiante. Enquanto avançam, eles usam seus escudos e lutam contra os monstros. Infelizmente, o Lorde Errante solta seu grito de batalha, convocando ainda mais tipos errantes das profundezas da masmorra. Em seguida, ele lança um poderoso buff, aumentando os atributos de seus lacaios. Os monstros se tornam ainda mais formidáveis, e um professor é rapidamente eliminado no caos. Em meio à luta, Yun-Che instrui os guardas de escudo e os curandeiros a se apoiarem. Inesperadamente, um professor de capa entra em pânico e tenta escapar sozinho, correndo por entre os monstros. Laylee rapidamente impede os ladinos de o seguirem, avisando que suas habilidades de furtividade não durariam o suficiente para atravessar. Tragicamente, o Lorde Errante lança um ataque devastador e o professor de capa é eliminado. Para piorar a situação, o cânion à frente desmorona, mergulhando os alunos em desespero. Enquanto o Lorde Errante prepara um segundo ataque massivo, Yun-Che e Yun-In invocam seus escudos supremos. Juntos, eles conseguem bloquear o golpe, mas os escudos são estacionários. Eles não podem ser movidos ou reequipados, então estão apenas ganhando um tempo precioso. Ele expressa sua confusão, perguntando-se por que um Lorde Errante apareceria em uma masmorra da escola, enquanto outro aluno se culpa por desencadear o desastre. Enquanto isso, Laylee fica aliviado ao ver que os alunos que se voluntariaram para observar os tipos errantes são considerados seguros, até que de repente ele avista Qiaodi no meio do grupo, deixando-o atordoado. Quando os escudos começam a se estilhaçar, Laylee é quase atingido por um monstro. Qiaodi avança, invocando seu escudo bem a tempo de salvá-lo. Ele continua a proteger Laylee de outro golpe iminente. Eventualmente, todos os escudos, incluindo a armadura de Qiaodi, se despedaçam e os monstros se aproximam para o abate. Bem quando a situação se torna desesperadora, Yun-Che chega e despacha rapidamente os monstros atacantes. Ele elogia Qiaodi por sua bravura e garante a todos calmamente que ele cuidará de tudo a partir de agora. Enquanto estava no mundo espelhado, Yun-Che percebeu que o núcleo de cristal original ainda existia no mundo real, o que significava que ele poderia dobrar seus ganhos coletando ambas as versões. No entanto, extrair um único cristal consumiria 10 minutos do tempo da caminhada espelhada. Priorizando, nosso garoto pegou o núcleo mais valioso e o usou para aumentar seus atributos. De repente, uma sensação de perigo o invadiu. Decidindo não arriscar mais, ele retornou rapidamente e descobriu que podia livremente entrar e sair do mundo espelhado, contanto que seu tempo de caminhada espelhada não se esgotasse. Saindo da caverna e reentrando no mundo real, Yun-Che se deparou com a visão de uma horda massiva de tipos errantes e o imponente Lorde Errante. Sem hesitação, nosso protagonista correu para alcançar Qiaodi e os outros alunos. Ele habilmente desviou de um monstro entrando e saindo do mundo espelhado. Neste momento, nosso herói estava no nível 24, com uma magia total de 140 e uma taxa de recuperação de 2,6 por segundo. Seu poder de ataque também estava aumentando. Mesmo assim, o Lorde Errante continuava sendo uma ameaça formidável. Ao alcançar os alunos através do mundo espelhado, Yun-Che reapareceu na frente deles e imediatamente começou a eliminar os monstros. Depois de elogiar Qiaodi, ele continuou a saltar entre as realidades, derrubando inimigos a cada entrada e saída. Para lidar com a maré implacável de tipos errantes, ele pediu por buffs de Yun-In e Qiaodi, que prontamente atenderam. Parecia não haver fim para os monstros, mas graças ao núcleo de cristal, nosso herói se sentia confiante de que poderia aguentar. No entanto,
Quando ele liberou os espinhos caóticos, descobriu que os monstros eram imunes a eles. Professores e alunos assistiam incrédulos enquanto Yun-Che exibia seu poder incrível. Cada monstro que ele derrotava trazia ainda mais experiência e ele rapidamente subiu de nível novamente. Percebendo quão rápido ele poderia crescer nesta luta, Yun-Che, atordoado com sua própria força, mal podia acreditar que esta era a mesma pessoa que ela certa vez desprezou como um mero ladrão, alternando com destreza entre o mundo do espelho e a realidade. Nosso protagonista eliminou monstro após monstro, elevando seu nível para 28. Laylee tentou tranquilizar os outros dizendo que Yun-Che era apenas um estudante, mas era impossível ignorar seu talento. Infelizmente, o Lorde Errante lançou outro ataque devastador. Nosso herói desviou por pouco, sabendo que um golpe direto seria fatal. O Lorde ameaçava as duas últimas barreiras de escudo. Se ele se aproximasse mais, até mesmo elas desmoronariam. Sentindo a urgência, Laylee insistiu para que todos avançassem enquanto havia menos monstros. Mas alunos e professores hesitaram, preocupados que mover os escudos apenas os exporia ao perigo. Dando um passo à frente, Yun-Che ofereceu uma solução. Ele atrairia a atenção do Lorde Errante, dando a todos os outros uma chance de escapar. Laylee expressou sua preocupação, mas nosso garoto sabia que deixar o Lorde Errante sem controle só levaria a um desastre maior, pois ele reuniria ainda mais monstros e eventualmente alcançaria o mundo exterior. Com determinação, Yun-Che se decidiu. Ele iria eliminar o Lorde Errante. Com Yun-Che atraindo a atenção do Lorde Errante, os professores e alunos aproveitam a oportunidade para escapar. O plano de Laylee é que todos fujam rapidamente, esperando que nosso garoto também consiga escapar. Enquanto isso, Qiaoji, sentindo-se impotente, preocupa-se com o destino do nosso herói. Enquanto a batalha se intensifica, Yun-Che sobe de nível, atacando o Lorde Errante de diferentes ângulos. Quando o Lorde retalia com um ataque poderoso, nosso protagonista se esconde no mundo espelhado, e então ressurge para acertar outro golpe. Ele logo percebe, no entanto, que o Lorde Errante se cura instantaneamente após cada golpe, e entende que precisa de uma nova estratégia. Ele decide mirar no cristal cravado na cabeça do Lorde. Os bônus que ele recebeu anteriormente começam a desaparecer, e ele sabe que seu MP não sustentará a lâmina ardilosa por muito mais tempo. Determinado a se recuperar rapidamente, ele se esforça para subir de nível o mais rápido possível. Infelizmente, o Lorde Errante começa a antecipar seus movimentos, rastreando-o mesmo quando ele entra e sai do mundo espelhado. Durante um ataque contínuo e massivo, nosso garoto leva um golpe pesado e fica ferido. Ele reconhece que depender do mundo espelhado é arriscado, pois seu tempo lá está acabando e invocar mortos-vivos também não é uma opção, já que eles também drenam seu MP. De repente, um escudo enorme se materializa, invocado por Laylee. Nosso protagonista fica chocado ao vê-la, junto com Qiaoji e Yun-Yun correndo para ajudá-lo. Embora eles insistam para que ele recue, Yun-Che está determinado a terminar a batalha como apoio deles. Com a ajuda deles, ele luta contra mais monstros e alcança o nível 30. Finalmente, ele adquire o cobiçado livro de habilidades de puxão gravitacional. Vestindo sua armadura, nosso herói reverte o puxão gravitacional para a atração gravitacional, dando a ele a habilidade de se puxar em direção ao Lorde Errante em um instante. Com o poder de ataque de suas lâminas ardilosas amplificado, ele usa a atração gravitacional para diminuir a distância e mira no cristal na cabeça do Lorde. O Lorde Errante desfere outro ataque devastador em área, mas Yun-Che se prepara para o impacto e consegue estilhaçar o cristal. Com o cristal destruído, o Lorde Errante é finalmente eliminado, e nosso garoto ganha 5.000 XP e reivindica o título de Matador Errante como recompensa. Ele também recebe 2 livros de habilidade, Barreira de Luz Dourada e Bênção do Anjo. O desempenho do nosso protagonista deixa todos atônitos ao atingir o nível 30 e 3 antes que Yun-Che possa sequer explicar os itens dropados. O corpo massivo do Lorde Errante começa a desmoronar, criando caos por toda parte. No meio disso, nosso garoto percebe uma montanha oca por perto. Aventurando-se lá dentro, ele encontra os restos tanto de humanos quanto de raças errantes e rapidamente percebe que este lugar um dia deu origem a um Lorde Errante ainda mais forte. Inesperadamente, ele se depara com o corpo de Qiaoyan, conhecido como Qiaoyan. Yun-Che se aproxima, comentando que a cena é o completo oposto da estátua heróica no Salão Memorial. Ela observa que o que eles veem aqui é o resultado de inúmeras batalhas, tanto com monstros quanto com pessoas. Shouji chega silenciosamente, insistindo que seu bisavô não era um homem mau. Ele compartilha que passou anos pesquisando a vida de Qiaoyan, embora a maior parte do que descobriu seja vaga. Ainda assim, ele descobriu que seu bisavô frequentemente entrava em masmorras acima de seu nível,
incluindo esta mesma, um conhecido criadouro de lordes errantes. Shouji explica que naquela época as autoridades não tinham força militar para lidar com tais ameaças, então dependiam de indivíduos poderosos, para limpar masmorras regularmente. Seu bisavô era um desses poucos de elite, embora sua família pense que ele está apenas buscando consolo. Shouji nunca parou de procurar a verdade. Ouvindo isso, nosso herói lhe dá um tapinha tranquilizador, deixando-o saber que acredita nele. Yun-Ke se lembra que Chao Yan estava longe de ser mal. Ele estava sempre determinado a ficar mais forte, sem medo de pedir ajuda ou até mesmo discutir com seu mestre. No final, Chao Yan encontrou seu fim, lutando contra uma horda avassaladora de monstros. Cheio de determinação, nosso protagonista silenciosamente jura se vingar da família Jing pelo bem de Chao Yan. Enquanto isso, de volta à propriedade da família Jing, Jing Shu, relata que os estudantes estão retornando da masmorra, cantando louvores a Yun-Che por derrotar um chefe oculto de nível 40. O terceiro chefe da família Jing imediatamente se levanta, ordena que seus guardas se reúnam e os comanda a trazer os membros da família Chao. Família. Yun-Che entrega o livro de habilidade Barreira de Luz Dourada para Shao-Ji, explicando que ele não pode aprender uma habilidade, projetada para portadores de escudo. Segundo Yun-Chi, nosso garoto certamente não carece de habilidades poderosas, apesar de suas próprias habilidades impressionantes. Ela admite que nem mesmo ela consegue acompanhá-lo. Ela aponta seu ato de desaparecimento e sua habilidade única de invocar criaturas mortas-vivas, fazendo nosso protagonista perceber que suas invocações de mortos-vivos são almas transformadas. Isso desperta o pensamento de que poderia haver outras almas no mundo do espelho além da sua. Curioso, Yun-Ke entra no mundo do espelho, que se atualiza com sua chegada. Ele avista a alma de Chao Yan e se pergunta se é possível interagir com ela ou até mesmo utilizá-la. De volta ao mundo real, Yun-Ke se lembra que tem uma cerimônia importante para participar, então ela e sua assistente se despedem. Dentro do mundo do espelho, nosso herói tenta se comunicar com Chao Yan, mas não recebe resposta. De repente, a alma de Chao Yan solta um rugido e conjura uma parede escura ao redor de Yun-Che. Cenas da vida de Ben Ben são exibidas na parede, mostrando Jin-Kun finalmente o derrubando. A parede se estilhaça e a alma de Ben Ben ataca, movida puramente por instintos de batalha, percebendo que a conversa é impossível. Nosso protagonista tenta sair do mundo do espelho, apenas para descobrir que não pode sair desta área, sem outra escolha. Ele se prepara para enfrentar a alma de Chao Yan de frente. Enquanto isso, no mundo real, o terceiro chefe da família Jing, Jing Jie, se aproxima. É de Chao Ji com Jing Shu e vários guardas a reboque. Jing Jie exige saber o paradeiro de Yun-Che, enquanto Chao Ji tenta manter a calma. Perguntando nervosamente se eles estão lá para treinar, Jinji ignora a distração, revelando que eles conhecem Chao Ju e que nosso garoto entrou furtivamente na residência Jing. Jing Shu acrescenta que reconheceu as vozes deles, e Jing menciona de forma sinistra que tem um presente preparado para Chao Ji. Jinji dá um sinal, fazendo com que membros da família Chao, incluindo a mãe de Chao Ji, seu avô e vários parentes próximos se apresentem. O avô de Chao Ji exige imediatamente que ele se ajoelhe e peça desculpas à família Jinji. Chao Ji se recusa, insistindo que não deixará sua família ser tratada como cães pela família Jing por gerações. Seu tio, no entanto, cai de joelhos, declarando que para os descendentes de um suposto grande pecador, já é uma bênção poder servir de uma maneira tão humilde. A tia de Xiao Ju apela para ele, lembrando de considerar sua mãe, que sofreu tanto desde que seu marido enlouqueceu. Mas Xiao Ju se mantém firme, insistindo que eles deveriam olhar para o corpo de seu bisavô que lutou para evitar um desastre e se sacrificou. Depois de ser cercado por monstros, ele implora para que sua família acredite nas evidências diante deles, evidências que contradizem a propaganda da família Jing. Xiao Ji acredita que, uma vez que a verdade seja revelada, eles não precisarão mais viver em humilhação. Ele até afirma que, segundo a lógica da família Jing, a família de seu avô, seu tio por afinidade e a família de seu segundo tio deveriam morrer, por causa desse suposto crime. Jinji ri zombeteiramente, admitindo que o que Xiao Ji diz é verdade. Deng Kun, de fato, ascendeu ao poder emboscando Chao Yan, mas ele zomba. Nada disso importa. Chao Yan foi marcado como um traidor imperial e ninguém se importa se o pai de Xiao Ji enlouqueceu ou se outros membros da família morreram. Ele diz a Xiao Ji que toda a família Xiao já sabe desse fato e ordena que todos se ajoelhem. Relutantemente, a mãe de Xiao Ji se ajoelha, chorando enquanto implora para que seu filho ceda e admita a culpa. Ela não aguenta mais sofrimento depois do colapso de seu marido, mas Xiao Ji se lembra das palavras dela de sua infância, dizendo-lhe para não dar ouvidos ao que os outros dizem. Quando Jingshu perde a paciência e avança para chutar Xiao Ji até a submissão, Xiao Ji agarra abruptamente sua perna e o joga no chão, declarando sua determinação de nunca se ajoelhar. Quando Jingshu invoca seu martelo com raiva, Xiao Ju
contra-ataca com seu escudo e grita para todos ouvirem que a família Chao são descendentes de heróis. Xiao Di acerta um soco poderoso em Jing Shu, chamando a atenção de Jing, que fica cada vez mais curioso. Jing Shu, enquanto isso, não consegue acreditar como seu antigo saco de pancadas de repente se tornou tão forte e avança contra Xiao Di em frustração. Desta vez, Xiao Di bloqueia facilmente cada ataque e derruba Jing Shu no chão com um golpe sólido. Enquanto isso, no mundo do espelho, Yun Qi está travado em uma batalha feroz com Xiao Yan. Ele percebe que está testemunhando o poder total de Xiao Yan e que a diferença entre eles é imensa. Se Xiao Yan não fosse de uma classe defensiva e não tivesse autoconsciência, nosso garoto estaria em apuros de verdade. Felizmente, todas as técnicas de combate de Xiao Yan foram originalmente ensinadas pelo próprio Yun Che, então ele está familiarizado com suas fraquezas. Mesmo assim, nosso herói luta, descobrindo que até mesmo a lâmina ardilosa tem pouco efeito em Xiao Yan. A situação piora quando Xiao Yan invoca sua barreira de luz dourada, um movimento que realmente preocupa nosso protagonista. De volta ao mundo real, Jing Shu revida com seu martelo caótico da montanha derretida. Xiao Di se mantém firme, bloqueando o ataque e contra-atacando com uma série de golpes que deixam Jing Shu atordoado no chão. Enquanto Jing Shu leva golpe após golpe, o chefe da terceira família invoca sua própria arma de garra, pronto para resolver o assunto com as próprias mãos. Inesperadamente, ele encontra Xiao Di, protegido pela barreira de luz dourada. Dentro da barreira, Xiao Di segura Jing Shu, continuando seu ataque e chamando os Jing, covardes da família. No mundo do espelho, nosso protagonista está atacando desesperadamente a barreira de luz dourada. Ele sabe que a barreira pode suportar pelo menos 10 golpes, desde que nenhum deles cause mais que o dobro de sua tolerância. Uma vez que sua energia se esgote, quaisquer 10 ataques podem quebrá-la. No mundo real, o chefe da terceira família finalmente consegue destruir a barreira. Enquanto a poeira baixa, Xiao Di declara que se seu bisavô estivesse presente, a família Jing estaria implorando por misericórdia. Enfurecido, Jinga usa uma habilidade que força Xiao Ju a soltar Jing Shu, e então libera o esmagamento gravitacional, que racha o chão e deixa Xiao Di gravemente ferido. Jing avança, preparando-se para cortar as pernas de Xiao Di com seu machado. Nesse momento, a mãe de Xiao Di intervém, implorando pela vida de seu filho e se oferecendo para ajoelhar e aceitar qualquer punição em seu lugar. Jing oferece uma escolha a Xiao Ji, mas rapidamente perde a paciência e volta sua fúria para a mãe de Xiao Ji, com a intenção de machucá-la. De repente, a alma morta-viva de Xiao Yan aparece diante de todos, surpreendendo toda a família Xiao e seus captores. Yun Xiao, observando do mundo do espelho, explica que Ben Ben retornou do inferno para acertar as contas. Diante dos olhos de todos, o morto-vivo Xiao Yan se ergue imponente. O terceiro chefe da família Jing ordena imediatamente que seus homens o subjuguem. Os guardas da família Jing avançam, mas Xiao Yan ativa armadura de ferro, armadura de escudo, aura do guardião e escudo de grupo, tudo de uma vez. O ataque combinado deles é repelido sem esforço e os guardas são atingidos em troca. O avô de Xiao Xing fica sem palavras com a força de Xiao Yan, enquanto Xiao Jing admira como ele consegue resistir a ataques de tantos oponentes ao mesmo tempo, virando-se para encarar Yun She. Jing Jie declara que sabe que Xiao Yan é apenas uma invocação morta-viva, já tendo visto o exército de mortos-vivos do nosso herói em sua própria casa. Ele zomba de Xiao Yan por ser apenas nível 33, chamando-o de lixo, e lança uma série implacável de ataques. Usando sua habilidade de aderência corporal, Xiao Yan, no entanto, contra-ataca todos os movimentos. Ficando frustrado, Jinji rompe a defesa de Ben Ben com uma aura vermelha e libera o impacto do deus invocado, mas Ben Ben o bloqueia com sua barreira de luz dourada. O terceiro chefe reconhece o poder da barreira e ordena a seus homens que a quebrem apenas para descobrir que estão todos ocupados lutando contra os esqueletos mortos-vivos. Furioso, ele tenta o soco de pressão carregada em nosso garoto, mas o ataque não tem efeito. Chocado, Jingo muda para a garra dilacerante, mas nosso protagonista desaparece, apenas para reaparecer acima e atacar, deixando Jingo gravemente ferido. Sangrando e enfurecido, o terceiro chefe ruge, mas Yun She se esquiva facilmente. Xiao Yan levanta sua espada, dando ao nosso herói uma plataforma para pular e lançar um ataque ainda mais rápido. Com um golpe certeiro, ele corta o braço de Jing Jie. Quando Jing Jie chama por seu sacerdote, ele descobre que todos os seus homens foram eliminados pelos mortos-vivos. Nosso herói zomba dele, explicando que com um buff de habilidade lendária, suas criaturas mortas-vivas são agora muito mais fortes do que qualquer coisa que os guardas de Jingei possam enfrentar. Desesperado para escapar, o chefe da terceira família tenta fugir, apenas para ser bloqueado pelas espadas erguidas de Xiao Yan. Yun Xiao revela calmamente que esta é a formação absoluta escudo de espadas. Ninguém abaixo da classe S jamais escapou dela.
Num último esforço, Jing Jie saca uma bomba do vácuo, uma arma de classe S herdada de seu avô, e ameaça detoná-la. Impassível, nosso protagonista diz para ele ir em frente. Jing Jie hesita e Yun Xia rapidamente corta seu outro braço, fazendo a bomba rolar para o chão. Sem mais opções, Yun Qi ordena que ele se ajoelhe, e Jing Jie obedece sem esperança. Xiao Ju não consegue evitar sorrir com a cena enquanto Jing Shu chora silenciosamente ao fundo. Nosso protagonista pisa nas costas de Jing Jie, aponta sua espada para o pescoço do homem e exige saber quanto ele vale agora. Yun She verifica seu inventário e encontra centenas de poções de vida, cada uma capaz de restaurar 100 pontos de vida em 10 segundos. No entanto, nosso herói rapidamente percebe que mesmo usando todas essas poções, não seria o suficiente para curar completamente o gravemente ferido Chao Yan. Silenciosamente, ele decide que Chao Yan deve morrer e ser ressuscitado mais uma vez, permitindo que ele retorne mais forte do que antes. Depois de acabar com Chao Yan, sua alma aparece no mundo espelhado, e Yun Qi o recruta habilmente como um morto-vivo avançado. Ele nota que, ao derrotar inimigos formidáveis, pode continuar expandindo sua lista de mortos-vivos poderosos, e decide manter Jing Shui vivo para um possível uso futuro. O avô de Xiaoji observa nosso protagonista com admiração, espantado com como alguém tão jovem pode ser tão poderoso. Ele está convencido de que Yun Se deve ser aquele que ajudou Xiaoji a se tornar mais forte. Enquanto isso, o tio de Xiaoji conclui que o herói que matou o avô deles décadas atrás deve ser agora ainda mais formidável. Nosso rapaz concorda internamente, lembrando a si mesmo que ele precisa se tornar ainda mais forte para eventualmente enfrentar Jin Kun. De repente, ele percebe que seus soldados mortos-vivos subiram de nível. Enviá-los para a batalha foi a decisão certa. Agora, com sua força aprimorada e novos equipamentos, eles são quase imparáveis. Vendo que esta dungeon não oferece mais experiência suficiente, Yun Qi ordena que seus mortos-vivos derrotem o Lorde da Dungeon. Ao fazer isso, a dungeon desaparecerá, fornecendo cobertura para a família Chao escapar sem ser notada. Logo, seus mortos-vivos conseguem derrotar o Lorde da Dungeon e a dungeon começa a desaparecer. Virando-se para a família Chao, nosso rapaz os tranquiliza, dizendo que o caos resultante atrasará a resposta da família Jing à morte do terceiro chefe. Ele os aconselha a fugir imediatamente e promete cuidar de quaisquer perseguidores. Nosso protagonista sabe que precisa derrotar mais Lordes de Dungeon para alcançar o nível 3 do mundo espelhado. A última melhoria o tornou significativamente mais forte, e ele está confiante de que alcançar o próximo nível colocará no mesmo nível, ou até acima, de Jin Kun. Mais tarde, na entrada da dungeon privada de um homem rico, um guarda se gaba de que ninguém ousaria invadir, sem saber que Yun Xie já passou por ele. Lá dentro, nosso herói nota como esses tipos de dungeons são mal protegidos e prossegue para limpar várias outras, subindo de nível constantemente. Logo, rumores se espalham sobre um misterioso destruidor de dungeons. O avô de Xiaoji se pergunta se este poderia ser Yun Qi, preocupado que as pessoas eventualmente conectarão esses incidentes à dungeon em que entraram anteriormente, o que poderia levar a família Jing de volta ao nosso protagonista. Ele percebe que Yun Qi limpou as dungeons para ajudar a família Chao a escapar. Agora, escondida longe da propriedade da família Jing, a família Chao finalmente sente um alívio até que Jing Hao, o segundo chefe da família Jing, estilhaça a parede de seu esconderijo com sua habilidade de descida inigualável. Ele os chama de traidores e avisa que a localização de Yun Qi foi descoberta. Enquanto isso, do lado de fora da dungeon do herói, nosso rapaz, agora no nível 40 e 2 com o mundo espelhado no nível 3, está pronto, declarando que veio por Jing Kun. Diante da dungeon do herói, Yun Qi reflete sobre como todas as dungeons privadas que ele limpou eram apenas por volta do nível 30, fracas demais para oferecer qualquer desafio real ou crescimento. As dungeons mais fortes, como esta, são controladas pelo Estado, fortemente guardadas pelos militares e proibidas para qualquer pessoa num raio de 2 km. Normalmente, nosso rapaz confiaria em sua habilidade do mundo espelhado, mas com um alcance de apenas 20 metros, não é suficiente para contornar uma segurança tão rígida. Em vez disso, ele decide pedir ajuda a Yun Xie. Quando ela chega, Yun já exige saber por que ele pediu a ajuda dela para entrar na masmorra. Ela admite que também não consegue entrar sem um passe. Nosso protagonista entrega a ela vários passes temporários que ele roubou da propriedade da família Jing. Ela ressalta que todo passe exige que alguém acompanhe o portador durante a inspeção, e o pressiona sobre o porquê de ele estar tão desesperado para entrar. Yun Qi explica que depois de ver o destino de Chao Yan na chamada Masmorra do Traidor, ele suspeita que há algo de errado com a história que os heróis espalharam sobre a rebelião. Ele decidiu ajudar a família Chao a descobrir a verdade.
Yun-que argumenta que ele não tem laços com a família Chao, então arriscar um conflito com a família do herói não faz sentido. Ela o acusa de mentir, observando que ele roubou os passes antes de saber qualquer coisa sobre Chao Yan. Ela menciona que Jingei liderou um grupo para a masmorra do traidor por vingança, mas desapareceu junto com a masmorra e suspeita que nosso herói guarda rancor dos heróis. Ficando curiosa, Yun-che pergunta se nosso garoto tem parentesco com o traidor. Yun-che, dada a semelhança em seus nomes. Ele brinca que ela também compartilha o mesmo sobrenome, ao que ela responde que mudou dela para evitar problemas. Ele a provoca novamente, sugerindo que ela está tirando conclusões precipitadas sobre o sobrenome real dele. Irritada, ela ameaça denunciar ao exército, mas Yun-che sabe que ela não o fará. Ele acredita que Yun-che é uma pessoa genuinamente boa, um indivíduo altruísta que arriscou a própria vida para salvar os outros. Para ganhar a confiança dela, ele lhe entrega o diário que pegou da família Jing, que expõe os crimes dos descendentes dos heróis. Yun-que, surpresa, questiona por que ele confia nela tão facilmente e o avisa que ele não deveria confiar nos outros tão cegamente. Nosso herói insiste que, mesmo que já tenha sido traído antes, isso não o impedirá de confiar nas pessoas, e garante a ela que ela não é uma pessoa má. Envergonhada, Yun-que diz a ele para segui-la, mas só até o momento em que ela o trair. Na entrada da masmorra do herói, um guarda cumprimenta Yun-che e informa que os heróis estão esperando lá dentro. Ele fica confuso por ela não ter chegado com Jingden e começa a suspeitar do encapuzado. Ao seu lado, Yun-che. O guarda explica que a segurança está reforçada, especialmente desde que a família Jing relatou o roubo de seus passes temporários e insiste em revistar o guarda pessoal dela. Em resposta, Yun-che agarra o rosto de Yun-che e desafia os guardas, perguntando se eles gostariam de revistá-la também, caso ela também tenha sido trocada. Os guardas, intimidados pelo status dela, recuam rapidamente e permitem que eles passem. Uma vez lá dentro, nosso protagonista percebe que a influência de Yun-che é muito maior do que ele imaginava. Ela deixa claro que não vai mais interferir e não se importa com o que ele fizer daqui para frente. Agradecido, nosso garoto agradece a ela e invoca um morto-vivo com um manto, instruindo-a a sair com ele para sua própria segurança. Depois que Yun-che parte, Yun-che entra no mundo do espelho, ansioso para testar a nova habilidade que desbloqueou no nível 3. Yun-che ativa seu mundo do espelho de nível 3, copiando habilmente monstros do mundo real para implantá-los no reino do espelho. Com essa habilidade, ele pode facilmente duplicar criaturas e farmá-las no mundo do espelho sem medo de ser descoberto. Além disso, mesmo depois de sair do mundo do espelho, as criaturas mortas-vivas do nosso herói permanecem, continuando a farmar níveis em seu nome. Dentro da masmorra do herói, a família Jing está construindo uma cidade, que serve como a base de onde nosso garoto planeja investigar mais a fundo. Já aprendemos pelo diário da família Jing que Jing-kun pode ser encontrado lá. Infelizmente, nosso protagonista sabe pouco sobre essa figura, apenas que Jing-kun alcançou o Rank S décadas atrás, e não demonstrou seu poder publicamente. Yun-que acredita que reunir mais informações lhe dará confiança para lidar com Jing-kun. Ele se lembra que em sua vida anterior conhecia todos os Rank S, mas Jing-kun parecia ter surgido do nada. Na esperança de obter mais informações, ele tenta questionar Ben, mas não recebe resposta, percebendo que a comunicação ainda é impossível. Nosso herói se lembra que quando o mundo espelho subiu de nível, a inteligência de suas criaturas mortas-vivas aumentou, com Chao Yan mostrando a melhora mais notável. Embora não seja o suficiente para uma comunicação completa, só podemos esperar que futuras melhorias ajudem Chao Yan a recuperar mais de sua consciência. Enquanto isso, no castelo da cidade masmorra, Jingdan grita com seu pai, acusando-o de sempre favorecer o terceiro filho. De acordo com o relatório do Bureau de Segurança, esse filho continua desaparecido. O herói do Império, Jing-kun, está sentado em sua armadura, mas se levanta com a explosão de seu filho, afirmando que o criminoso deve ter alcançado o Rank S e o aconselhando a tomar uma atitude imediata. Inesperadamente, Kun perfura Jingden com sua mão, zombando dele por ser incapaz de sequer vigiar seu próprio filho. Ele o ridiculariza por ser um Rank S que não consegue suportar um único golpe e declara que a única razão pela qual manteve Jingden vivo foi para que ele cuidasse de seu neto. Agora, no entanto, Jingden deve limpar sua própria bagunça. Kun também o avisa que perder um parente de sangue custa vários anos de sua vida. Fora do castelo, Jing-yan, um descendente do herói, senta-se amarrado com cintos nas costas de um homem gigante. Yan observa com diversão enquanto humanos e lobos lutam entre si por comida. Seu assistente Nans aparece e menciona que o animal de estimação do mestre de Jing-yan não come carne há dias. Nesse momento, nosso protagonista os observa à distância, notando que a família Jing
Aqui parece muito mais contida em comparação com os de fora, enquanto ele debate se deve ou não se revelar. Xiao Yan começa a se debater, tentando dizer algo. Yunque percebe que mesmo nesse estado, Xiao Yan quer ajudar os outros. Ele se lembra que, entre aqueles da zona de desastre, Xiao Yan e Jing Kun eram os mais gentis e os mais fortes, razão pela qual ele os aceitou como seus alunos. Agora, no entanto, ele se sente arrependido, acreditando que é sua culpa que Xiao Yan tenha acabado assim. Depois de alguns minutos, Xiao Yan começa a murmurar nomes, fazendo o nosso garoto acreditar que Xiao Yan recuperou um pouco de consciência. Xiao Yan, então, diz que Jing Kun é Jing Kun, fazendo os olhos de Yun que se arregalarem em descrença. Enquanto isso, no castelo, Jing Kun limpa o sangue de seu filho de sua armadura, murmurando o nome do nosso protagonista. Ele não esperava ouvir aquele nome depois de tantos anos, mas agora ele se sente animado e curioso para descobrir quem está se passando por seu mestre. Jing Yan se importa profundamente com seus ogros de estimação, mas ao se concentrar em cuidar de outros animais, os ogros começam a passar fome. Em um momento de loucura, Jing Yan aponta freneticamente para os humanos indefesos à frente, ordenando que seus ogros devorem todos eles. Quando a carnificina se aproxima de uma criança, Yun She chega bem a tempo e elimina a ameaça, instantaneamente. Ele ainda luta para aceitar que Jing Kun é realmente Jing Kun. Enquanto isso, Jing Yan se esconde atrás de seu assassino, desconfiado da reviravolta repentina. Embora nosso garoto esteja furioso ao saber que Jing Kun e seu aluno são a mesma pessoa, ele se lembra do passado quando explicou a ambos os seus discípulos que a Era dos Cavaleiros havia terminado. No entanto, como um descendente de cavaleiros, ele pretendia transmitir algo significativo. Sob sua orientação, ele garantiu que seus alunos se tornassem mais fortes do que os profissionais comuns. Ele os instruiu a se lembrarem de alguns princípios-chave se desejassem treinar sob sua tutela. O primeiro era a humildade, um lembrete de que não eram diferentes dos outros e deveriam sempre permanecer educados e respeitosos. Repreendeu-os por desrespeito e até lhes forneceu livros de habilidades para incentivar o crescimento. Voltando ao presente, nosso protagonista complica a vida de Jing Yan e Nans, chegando a quebrar o equipamento lendário de nível 30 do assassino. Apesar disso, Jing Yan continua a zombar, levando Yunque a se lembrar da segunda lição, mostrar misericórdia. Ele enfatizou tratar os fracos com bondade e usar a compaixão para combater a violência e a maldade. Nosso herói já havia resgatado ambos os alunos de um leilão de escravos, acreditando que aqueles que sofreram entenderiam o desamparo dos outros. Agora, enquanto ele ataca as ilusões de Jing Yan e Nans, Jing Yan afirma descaradamente que há muitos mais para ele enfrentar, chegando a provocar que talvez a família do nosso garoto esteja entre aqueles atrás deles. Em resposta, Yunque aumenta seu poder de ataque através de seu sistema e usa o mundo espelhado para localizar os verdadeiros Jing Yan e Nans. Assim que os encontra, ele ataca diretamente. Ele se lembra do terceiro princípio: bravura ao lutar em batalhas de masmorras. É preciso defender a justiça. Vendo a força do nosso protagonista, Jing Yan decide recuar, deixando Nans para enfrentá-lo sozinho. Nans usa sua habilidade para atacar Yun She, mas não consegue encontrá-lo. No momento crucial, de repente nosso herói aparece por trás e ataca, e então libera uma habilidade especial. A quarta lição vem à mente: o espírito de sacrifício. Enquanto isso, Ben arrasta Jing Yan para longe, levando-o ao seu mestre. Embora Jing Yan grite que é neto do herói, ele fica sem palavras quando vê seu assassino transformado em um fantoche do nosso protagonista. Neste momento, nosso garoto se lembra das lições restantes: honestidade, justiça, honra e alma. Após derrotar Jing Yan, Yun Che fica no topo da muralha do castelo, testemunhando inúmeros humanos pendurados como prisioneiros. Ele percebe que Lan, Jing Kun não apenas abandonou seus ensinamentos, mas até virou sua lâmina contra seu mestre. Furioso, nosso protagonista exige saber por que Lan, Jing Kun levou seus descendentes a tal maldade. De repente, Jing Kun aparece atrás dele e desfere um golpe poderoso, lançando Yunque através de várias paredes. No entanto, ele se recupera rapidamente, usando suas habilidades para se curar e amplificar seu poder de ataque enquanto Jing Kun se aproxima. Nosso herói revida enviando seus espelhos para atacar, e então o confronta diretamente, exigindo uma explicação por sua traição. A armadura de Jing Kun se estilhaça após receber um golpe de Yun Che, revelando seu rosto. Finalmente, o corpo do nosso garoto treme ao perceber que seu aluno é, na verdade, Din Kun. Ele exige saber por que Din Kun trai o seu mestre, mas Din Kun simplesmente comenta que reconhece seu nome antigo. Enquanto Jing Kun avança para atacar, ele se pergunta em voz alta se Yunque foi enviado pelo mestre deles. Após desviar habilmente dos ataques de Jing Kun, nosso protagonista contra-ataca com um golpe por trás, repetindo sua pergunta. No entanto, Jing Kun insiste que ele não passa de uma ferramenta enviada por seu mestre,
e ele golpeia o chão, despedaçando-o. Curioso para ver se resta algum reconhecimento, nosso herói envia Chao Yan para frente. Jing-Kun esmaga Chao Yan contra o chão, surpreso com sua sobrevivência, mas após outro golpe brutal, ele percebe que Chao Yan é apenas um morto-vivo. Mesmo na ressurreição, pouco intelecto resta. Nesse momento, os 3 filhos de Jing-Kun aparecem, empunhando armas para apoiar seu pai. Em resposta, nosso garoto invoca seu exército de mortos-vivos, com Jing-Gai entre eles. A visão leva Jing-Kun às lágrimas brevemente, mas a empolgação logo domina, pois seu interesse em um te cresce. Observando nosso protagonista reviver outros, Jing-Kun exige que ele prove se ele é verdadeiramente seu mestre. Aumentando seu MP e poder de ataque, Yun-Ki se lembra dos dias em que Jin-Kun, uma vez trancado em uma jaula, costumava ajudar os outros, tão diferente de quem ele é agora. Inesperadamente, Jing-Kan afirma que tudo. Quem ele se tornou é por causa de seu mestre. Nosso herói o lembra que o resgatou da escravidão e o ajudou a se tornar um profissional poderoso, mas Jin-Kun, em vez de gratidão, questiona por que foi salvo tão tarde e por que, sendo apenas filho de um cavaleiro, ele não pôde viver tão confortavelmente quanto Chao Yan. Ele grita, perguntando por que Chao Yan, que não fez nada, desfrutou de tanto favor. Talvez ele sugira amargamente porque Chao Yan simplesmente nasceu mais limpo. Jing-Kun murmura, questionando por que seu mestre o transformou em um berserker, imaginando se sua natureza tímida o forçou a assumir esse papel. Nosso protagonista nega firmemente ter tido favoritos, lembrando a Jin-Kun que ele sempre agiu como se quisesse se tornar mais corajoso. Isso apenas alimenta o ressentimento de Jing-Kan, que conclui que seu mestre prefere pessoas como Chao Yan. Ele confessa que tentou ser corajoso, mas nunca se sentiu favorecido, sempre acreditando que seu mestre desprezava suas origens, admitindo que não pode viver pelas virtudes dos cavaleiros. Jing-Kun afirma que status e poder determinam o tratamento de alguém. Salvar os outros não tem valor para ele, e ele alega que não há traição. Seu mestre escolheu Chao Yan, e ele escolheu um caminho diferente. Ele revela que Lu Wei lhe concedeu um status mais elevado, destacando o forte contraste entre a sua vida e a de Chao Yan. Com uma risada zombeteira, ele aponta as posições atuais, tanto de seu mestre quanto de Lu Wei. Furioso, nosso garoto ataca com seus espelhos, golpeando de todas as direções. Enquanto a armadura de Jin-Kun é completamente destruída, Yun-Xie declara friamente que ele não é digno nem dos dedos dos pés de Chao Yan. A armadura de Jing-Kun se estilhaça completamente, mas ele explode numa risada divertida. De repente, ele aumenta seu poder de ataque em 300% e sua velocidade em 200%, enquanto salta em direção a Yun-Xie. Ele o chama de hipócrita, ativando a habilidade exclusiva de Berserker, Fúria Desenfreada. A velocidade de Jing-Kun se torna quase impossível de acompanhar, forçando nosso garoto a depender do mundo dos espelhos para se esconder e desviar. Após o golpe de Jing-Kun, nosso herói reaparece, fazendo Jin-Kun perceber que ele está usando espelhos para se locomover e evitar ataques. Em resposta, Jin-Kun libera sua habilidade exclusiva de Berserker, Tempestade de Sangue, com o objetivo de estilhaçar todos os espelhos e cortar os meios de fuga de nosso garoto enquanto a tempestade de sangue avança. O HP do nosso protagonista cai rapidamente. Jing-Kun então ativa o corpo de Berserker, zombando que seu mestre só fala sobre virtude quando é seguro fazê-lo. No momento em que se prepara para atacar, ele zomba de nosso protagonista por pregar compaixão, apesar de viver confortavelmente. Usando a lâmina da explosão de fúria sangrenta, Jing-Kun arremessa Yun-Xie com força contra os escombros, fazendo seu HP despencar. Jing-Kun ri, apontando que sem espelhos, nosso garoto não pode mais fugir. Apesar do contratempo, Yun-Xie usa cura básica para se recuperar e se levanta, lançando outro ataque em Jing-Kun, que contra-ataca facilmente. Com zomba que seu mestre se tornou delicado e começa a pressionar sua lâmina para baixo quando nosso herói ataca com uma segunda lâmina. Jing-Kun apara com as mãos nuas, afirmando que a traição é a única maneira de alguém realmente crescer. Com dificuldade, nosso protagonista consegue libertar sua primeira espada, mas ainda acha difícil lutar contra seu ex-aluno. Curioso, Jing-Kun pergunta se ele tem inveja de Lu Wei, que se tornou o Rei Supremo, enquanto ele mesmo se tornou um traidor com uma provocação final. Jing-Kun arremessa Yun-Xie nos escombros com uma força tremenda, derrubando o HP de nosso garoto para apenas 42. A empolgação de Jing-Kun só aumenta com o pensamento de eliminar seu mestre com as próprias mãos. Ele oferece uma misericórdia distorcida, sugerindo que Yun-Xie se ajoelhe e se torne seu animal de estimação e exigindo o segredo da ressurreição. Para a surpresa de Jing-Kun, nosso herói se levanta, empunhando suas lâminas e admitindo que nunca deveria ter resgatado Jing-Kun da jaula de escravos. Naquele momento, ele sobe de nível, restaurando seu status completamente e surpreendendo Kun.
Enquanto isso, o exército de mortos-vivos continua farmando monstros no mundo dos espelhos, aumentando constantemente a experiência do nosso protagonista. Ativando o brilho da aceleração reversa, ele aumenta a velocidade de sua unidade em 30%, e então ativa a possessão maligna reversa para aumentar ainda mais seus status. Usando todas as habilidades da classe de cântico adquiridas em cada dungeon, Yun-Che declara que não precisa de virtude ao lidar com alguém como Jing Kan. Ele está determinado a limpar a bagunça custe o que custar. Ele lança ataques de todas as direções, mas Jin Kun apenas ri, comentando que seu mestre está brandindo duas espadas descontroladamente e sem mira. Quando ele ataca nosso herói, Yun-Ki desaparece, apenas para reaparecer atrás de seu aluno e acertar um golpe. Jin Kun fica atordoado, lembrando que destruiu todos os espelhos, mas então percebe sangue no chão e percebe tarde demais que qualquer superfície reflexiva pode ser usada para viajar. Rapidamente, Jin Kun ativa a coleta de energia de sangue, convencido de que agora, sem superfícies reflexivas restantes, Yonke não conseguirá escapar. De repente, Xiao Yan o apunhala por trás, e aproveitando a oportunidade, nosso garoto invoca todas as criaturas mortas-vivas. Agora, Jing Kun se vê completamente cercado e sem chance de escapar.